de água desse bairro. Com relação à telefonia, é a gente correr atrás das concessionárias de telefonia, mas principalmente da Anatel, que é a agência que regula a questão da telefonia, para a gente botar sinal de telefone aqui no bairro do Inema. E com relação à saúde, gente, é voltar aquilo que já foi Paraíba do Sul, na época que eu fui secretária de saúde, com um projeto 100% saúde, fortalecendo os postos de saúde, as equipes de saúde da família, botando cardiologista e endocrinologista para visitar essas pessoas, como também pediatra, e fazer um trabalho que a gente já fez aqui em Paraíba do Sul, garantindo acesso a medicamento e aos exames básicos. Esse é o nosso compromisso com a população de Paraíba do Sul, esse é o nosso compromisso com o bairro do Inema, ok? Um abraço virtual para vocês. É 23! É parceria, é sensibilidade, agora é igualdade e verdade. Eu também sou de três e vou tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23, eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz. É 23, é parceria, é sensibilidade, agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz. É 23, é parceria, é sensibilidade, agora é cuidar de verdade. Eu também sou 23. Experiência, independência, amor e paixão, essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23. Bom dia, pessoal. Hoje a gente está fazendo uma caminhada aqui na feira com o nosso candidato a vice-prefeito Luiz Emanuel, nossos candidatos a vereadora Ronaira, Paula Andrade e pastor Heber. E a gente tem um compromisso já assumido com esse grupo, onde a gente vai ampliar as barracas, vai manter a feira aqui no local da Praça Garcia. E quando a gente chegar no governo, a gente vai conversar com eles sobre o interesse e a possibilidade da gente criar um mercado municipal aqui em Paraíba do Sul. Mas isso tudo vai ser debatido com eles. Bora caminhar! E se você quer a mudança em Paraíba do Sul, vote Gisele Gobi e Luiz Emanuel, vote 23. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23, eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz. É 23, é parceria, é sensibilidade, agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz. É 23, é parceria, é sensibilidade, agora é cuidar de verdade. É Luiz, é 23, agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul! O povo desta vez é 23. Gisele Gobi, Luiz Emanuel. A cidade são gente nossa, criados nessa cidade, tem projetos de verdade. É isso aí, é 23 e confere. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23, eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz. É 23, é parceria, é sensibilidade, agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23, se quer mudar você diz. É 23, é parceria, é sensibilidade, agora é cuidar
Som. Alô. Som. O meu tá funcionando. Som. Boa noite para você que está aí. Sim, alô? Boa noite para você que está aí na sua casa. Não tá ligado. Som. Alô. Som. Som. Gurinha mesmo tava. Estamos com um problema de som. Alô. Vai lá. Alô. Boa noite para você que está aí na sua casa. Tivemos um probleminha com o nosso som. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. E hoje eu estou aqui no 23, nesse canal, para apresentar para vocês as propostas sobre desenvolvimento social. Meu nome é Renan e eu vou estar aqui acompanhando junto com vocês esse gostoso debate com alguns candidatos a vereadores para Paraíba do Sul e também com a nossa majoritária, a candidata a prefeita Gisele Gobi. Boa noite, Léo Correia. Boa noite. Queria agradecer a vocês por estarem assistindo mais uma live do 23. Mais um dia de caminhada, de live, de comício, né? Pra gente se aproximar das pessoas, poder falar com vocês, ouvir vocês. E me coloco à disposição mais uma vez. Meu nome é Léo Correia, número 23023. Quero construir com vocês uma nova política em Paraíba do Sul, mais próxima, com verdade, amor e transparência. Eu também estou aqui com a candidata Ronaira. Alô? Tá me ouvindo? Boa noite, gente. Mais uma vez aqui, participando dessa live maravilhosa. Tá sem som? Não, tá com som. Alô? Tá com som. Desculpa, gente, é porque a gente não tá ouvindo. Então, é isso. Estamos aqui para poder ouvir as perguntas, responder. E Ronaira Faria, 23044. Quem está aqui comigo também é a candidata Idalina. Boa noite, Idalina. Boa noite, Renan. Boa noite a todos presentes aqui e o pessoal que está em casa. Verônica, onde você estiver também, boa noite para você e obrigado por ter estado com a gente aqui esses dias. Renan, seja bem-vindo. Gente, vocês já me conhecem. Meu nome é Idalina, tia Dadá, meu número 23216. Ouvido e voz de vocês. Quem está aqui comigo também, nessa noite de hoje, é a vereadora Ana Paula, a Paula da Liberdade. Boa noite a todos que estão em casa, boa noite à nossa prefeita, boa noite aos colegas. Então, a gente está aqui para levar para vocês, ou responder para vocês, o questionamento, porque a gente está aqui para fazer política para todos. Então, é isso, pensar e acreditar que Paraíba vai ser melhor com a nossa futura prefeita. Bom, como vocês já devem ter observado, a nossa mediadora de hoje, Verônica Rocha, infelizmente teve um outro compromisso, então eu estarei aqui junto com você para poder acompanhar essa live. De antemão, já peço para você que está aí na sua casa enviar a sua pergunta. O tema de hoje é desenvolvimento social. E eu estou aqui do meu lado com ela, a nossa candidata técnica, limpa, de Paraíba do Sul, com muito orgulho, Gisele Gobi. Boa noite, Gisele. Boa noite. O som está funcionando, gente? Tá? Não? Estamos todos com as mãos higienizadas, tranquilo, né? Boa noite, a galera que está aqui viabilizando essa live para a gente. Boa noite aos nossos candidatos e candidatas aqui, Ronaira, Ana Paula da Liberdade, tia Dadá, Léo Correia. Justificar aqui, que pediu para a gente justificar a ausência da nossa candidata e vereadora Alessandra, porque teve um problema de saúde em família, que inviabilizou dela estar presente. E o nosso candidato a vice-prefeito, Luiz Emanuel, que já está chegando aqui, né? Ele teve também um problema de saúde com um familiar da esposa, mas ele já está chegando aqui para participar com a gente, né? E vamos lá, gente. Hoje a gente está aqui para falar sobre assistência social, desenvolvimento social da nossa cidade. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer aqui a presença de uma galera, ó.
Iago, João Marcos, Vilma, Carlos, Ariane, Maria Cristina Martins, Rosiane, Thalita, Naeli Souza, ó, vamos ver, Carlos Rivelo, Lucas Alves, e tem mais gente chegando por aí. E lembrar aquilo que o Renan falou. Gente, vamos fazer perguntas. E essa já é a nossa quarto comício virtual, não é isso, gente? E hoje a gente vai discutir sobre desenvolvimento social. Quais são as nossas propostas para a área de desenvolvimento social da cidade. E eu queria aqui fazer um breve histórico. O município hoje, nessa área, tem 4 dispositivos, né? Que são os 2 CRAs, um CREAS, um abrigo, né, para pessoas em situação de rua. Não, um abrigo para jovens e adolescentes. Não, desculpa, o abrigo é para pessoas em situações de rua, que foi inaugurado há pouco tempo ali na subida do morro ali. E nós temos também uma casa de acolhimento temporário para crianças e adolescentes, né? Esses são os dispositivos da assistência social do município de Paraíba do Sul. E a gente fez um diagnóstico, antes de colocar as ações do nosso plano de governo, a gente fez um diagnóstico conversando com pessoas que trabalham nessa área, com pessoas técnicas que trabalham nessa área, e a gente pôde detectar, através desse papo com eles, que tem uma questão da incompatibilidade das pessoas que ocupam cargo de coordenação nessas áreas, porque pela legislação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, obrigatoriamente essas pessoas deveriam ser concursadas e com formação na área. E segundo relatos que eu ouvi, isso não está acontecendo em Paraíba do Sul, né? Tinha uma situação de inadequação também, mas que hoje eu vi uma publicação em que eu fiquei muito feliz, né? Que o CRAS que pega o lado de lá de Santo Antônio, porque tem um CRAS para o lado de cada ponte e um CRAS para o lado de lá da ponte. O CRAS do lado de lá da ponte, que em virtude de uma enchente, que a gente já tem bastante tempo, ele estava funcionando ali na Argo. Mas hoje eu vi que ele já voltou para a exposição, o que é positivo, porque essa população do lado de lá, para ser assistida, tinha que vir para cá. Olha que loucura, né? Então, já tem muito tempo que houve essa situação da chuva e da enchente, mas fico feliz de ver que o CRAS voltou para o seu território, porque esses dispositivos, eles trabalham numa lógica de clientela territorializada, igual a Ana Paula, Saúde da Família. É a mesma lógica, né? Então, esse é um breve diagnóstico que a gente tem, e depois a gente vai aprofundar mais, dizendo da importância da assistência social no pós-pandemia, porque tem muitas situações que estão acontecendo agora, mas que às vezes, em virtude da dificuldade, não dá para se fazer muita busca ativa, não dá. A busca ativa é aquela que você vai atrás dos problemas. Não dá para se fazer muito acompanhamento, então as coisas estão meio que guardadas, né? Mas, passada essa época maior da pandemia da Covid, a assistência social vai ter um papel importantíssimo no cuidado da população, especialmente essa população vítima de violência. A gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Mais uma vez, quero agradecer as pessoas que estão assistindo e essa oportunidade que a gente tem de divulgar o que a Família 23 pensa. Obrigada, gente. Obrigado, Gisele. Bom, mais uma vez, você aí da sua casa que tem alguma pergunta, envie nos comentários aí embaixo, curta, compartilhe também o nosso vídeo. É de suma importância que você também queira promover uma cidade mais justa, mais igualitária, com direito à cidadania para todos. E cidadania, você já sabe, o número é 23. Bom, então, para início de conversa, a gente vai ter aqui uma rodada, né, de perguntas, para você poder conhecer um pouco mais os nossos candidatos. Eu vou começar a minha pergunta com a candidata Ronaira. Fala, Renan. Fala, Renan. Então, Ronaira, conta pra gente, o que você pensa sobre a promoção social, esse desenvolvimento social?
Você acha que ele caminha ainda a pequenos passos, a longos passos? Conta pra gente, qual é o seu diagnóstico? Caminha a pequenos passos, né? Mais pontos negativos do que positivos. Eu vou falar no meu lugar de fala, que é em relação às mulheres. Em Paraíba, há um número absurdo de mulheres que são vítimas de violência e não há assistência nenhuma da Secretaria de Saúde. Mulheres que precisam ser aquilo que a Gisele falou, a busca, né? De você ir na casa da pessoa, pegar, dar assistência. E é isso, a gente tem que melhorar isso muito, porque a sociedade precisa, não a sociedade como um todo, mas também nós mulheres. E passarem a olhar com outros olhos a necessidade e a importância que tem de ajuda a essas pessoas vítimas de violência doméstica, de estupro, de abuso, que não são só as mulheres, crianças também, tem números imensos aqui, autismo de crianças também são estupradas diariamente, vítimas de abusos diários, e há denúncia e nada é feito. Então, acho que isso tem que mudar. Eu vou pegar uma carona nessa fala da Ronaira, linkando aqui que no nosso plano de governo está aqui. Criar o Serviço de Combate à Violência Doméstica em parceria com os órgãos da Justiça, organizando o cadastro dessas vítimas, e cada vítima terá direito a um dispositivo a ser acionado em caso de situação de risco. Então, a gente está antenado nisso, nas lives que a gente fez antes da campanha, uma das lives feitas foi sobre a questão da violência contra a mulher, onde a gente teve a participação do programa Flor de Lótus, né, do Tribunal de Justiça de Três Rios, também a participação do 38º Batalhão, com a questão da Maria da Penha, também da Polícia Civil, da Delegacia aqui de Paraíba do Sul, e da Subsecretária de Estado de Políticas para a Mulher. Então, a gente estudou muito esse tema, e é um tema que nos é caro, né? Nos é caro como sociedade, que a gente vê que ainda temos uma sociedade onde algumas pessoas acham que as mulheres podem ser agredidas de forma moral, violência psíquica, violência física, violência patrimonial, né? E que na pandemia esses casos foram aumentados, né? Então a gente tem como nosso... E aí, assim, além de cidadã, além de ver isso como importância, como uma cidadã de Paraíba do Sul, eu também sou uma mulher, né? E a gente sabe o quanto é doloroso para as mulheres que são vítimas de violência se colocarem e falarem sobre isso, porque ainda existe um preconceito muito grande para a mulher, e eu falo isso com muita clareza, porque eu já fui vítima de assédio sexual no trabalho, né? Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E eu custei a ter a clareza que eu precisava e deveria falar sobre isso. Então, a gente sabe o quanto é difícil para as mulheres falarem sobre isso, né? E aí, nessa lógica, a gente tem também de implantar e sistematizar a vigilância socioassistencial, que é exatamente para acompanhar. E quando eu falei que a gente vai ter um desafio muito grande nessa área social pós-pandemia, é porque tem muita gente que está sofrendo violência por aí e que a gente não está conseguindo acompanhar, né? E aí é uma questão que vão se desenvolvendo transtornos psicológicos, porque a pessoa vai caindo num lugar que é legal. Então, a assistência social vai ter um papel muito importante, em parceria com a Secretaria de Saúde, na busca e no acompanhamento dessas pessoas vítimas de violência. E não são só as mulheres, são as crianças também, né? Então, o fortalecimento do SUAS e da equipe desse SUAS é algo que a gente se compromete, porque entende a importância desse sistema e dessa equipe na redução dessas desigualdades e no suporte que as pessoas vítimas de violência precisam ter garantidos. Em relação a esse trabalho todo, também mostrar, fazer um trabalho para essas mulheres que são vítimas, que elas não podem se calar. Que acontece muito, né, do medo do marido, do tio, de quem quer que seja, que ameaça, acontece também um trabalho junto com a polícia, porque a gente sempre lê, na maioria dos casos, que as mulheres vão relatar uma agressão.
aquele profissional que está ali para ajudar, ele fala, não, vai para casa que isso é uma briguinha de marido e mulher. Não, isso não é uma briguinha de marido e mulher, não. Isso é um crime. Então, isso também precisa ser mudado num trabalho coletivo. Obrigada. Alguém mais? Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para a vereadora Paula do Liberdade. Paula, conta pra gente, lá no bairro onde você mora, a assistência social está chegando até lá? Não. Não só lá, como acredito que na cidade toda. Nesse momento a gente vive a pandemia. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a promoção social é o que a Gisele acabou de falar. A gente vai ter que terminar essa pandemia para a gente ver o quanto é necessário a promoção social. Mas quando se fala de promoção social, a gente não está falando só das mulheres, não está falando só dos negros, não está falando só dos moradores de rua e nem dos dependentes químicos. A gente está falando de toda a sociedade. E isso é muito importante. Porque a gente tem uma dependência social e política muito grande na nossa cidade. Então, é muito importante, quando a gente fala promoção social, que é um leque muito grande, é uma abrangência grande da sociedade que necessita desse cuidado, né? E a gente tem o lema da campanha isso, agora é cuidar de verdade. Porque sim, a gente precisa ter esse cuidado de cuidar da sociedade. A gente precisa ter o cuidado de cuidar das crianças que estão na rua, que não têm o período todo escolar, não tem ocupação e às vezes o pai sai para trabalhar e ele fica na rua. A gente tem os jovens que estão aí na rua e a gente tem que organizar ocupação e cursos para esse jovem. Então, quando a gente fala de promoção social, a gente tem que falar nisso. A gente tem aqueles que saíram, né, que tiveram seus problemas na vida e que voltaram para reintegrar a sociedade. Isso é um grande problema na nossa sociedade. E quando você me pergunta do meu bairro, eu posso falar com propriedade, porque eu sei o que eu estou falando, que esses jovens precisam ser resgatados, precisam ser vistos. Por quê? É muito fácil a gente apontar, mas quando a gente olha ou aponta para o outro é muito fácil. Mas a gente ter esse trabalho em casa, ter esse problema na casa da gente é muito complicado. E é muito ruim você ver que eles não têm vez e voz na nossa sociedade. Então a gente precisa, sim, de uma assistência social muito maior. Tá bom? Tá certo, obrigado. Bom, quem está chegando aqui para poder integrar a nossa equipe é ele, o nosso candidato a vice-prefeito, Luiz Emanuel. Luiz, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Desculpe o atraso, mas eu estava em Juiz de Fora devido ao falecimento de uma tia da minha esposa. Aí vim correndo, mas chega na hora, ainda tem trem passando na frente, aí acabou atrasando um pouquinho, tá? Mas boa noite a todos. Obrigado, Luiz. Bom, continuando a nossa roda de conversa, eu vou fazer uma pergunta agora para o Léo Correia. Léo, sua bandeira, que levanta questões sobre juventude, negros, das minorias sociais. Você percebe que há uma dificuldade em nossa cidade dos setores que trabalham com essa população? Qual é o papel que você acha que o CREAS, o CRAS, poderia auxiliar na vida dessas pessoas? Eu gostei muito da fala da Ana Paula. Assim, eu vou até começar destacando, porque eu acho que a gente tem que realmente fazer um trabalho de consciência na sociedade de que desenvolvimento social ele é além de assistencialismo, sabe? Certo. Você dá à pessoa acesso à educação, ao transporte, à saúde, à alimentação, são coisas que fazem com que o ser humano tenha uma dignidade suficientemente para concorrer e ter um acesso a coisas particulares. Então, quando a gente fala assim, desenvolvimento social, a gente está realmente trazendo um debate de um leque muito grande, em que a gente tem que pensar uma juventude, né, que não tem opção, que muitas das vezes se envolve com o tráfico de drogas, e ela vai presa e ela volta, e também o mercado fica mais fechado ainda pela questão do preconceito, da aceitação, né, Luiz? Então, assim, e o que vai ser dessa pessoa depois? A questão da mulher, violência doméstica, eu acho que a gente pode começar a pensar um protocolo de atendimento a essa mulher. O meu mandato vai contribuir
para o desenvolvimento de um coletivo de mulheres unidas, para que essas mulheres possam estimular outras mulheres a tomarem a frente, a denunciarem, porque assim, é uma questão difícil, entendeu? Em que eu não sei o que é isso, sabe? Mas eu quero com o meu mandato contribuir para que a vida dessas pessoas sejam mais fáceis na cidade, sabe? Então assim, desenvolvimento social é a luta, é a garantia de que o cidadão tenha seus direitos, tem o mínimo para poder viver com qualidade, dignidade na sociedade. Então assim, é um debate profundo, mas vale muito a pena. Eu li o plano da Gisele, ficou muito bom. Gostei muito daquela parte que você fala da vigilância, né? Eu achei muito interessante, porque eu acho que a gente precisa disso. Por exemplo, a gente tem o Eldorado, né? Eu acho que o Eldorado foi um bairro montado, né? Tem as moradias populares. O Eldorado precisava, seria legal se tivesse um CRAS móvel, sabe? Presente ali, para atender aquelas pessoas, porque não é só da moradia. Tem que dar direito, dignidade. Então, assim, o meu mandato vai lutar muito, Renan, para que a vida das pessoas possam melhorar em Paraíba do Sul. Por isso que no dia 15 tem que ser 023, com Gisele Gobi e Luiz Emanuel. Bom, eu tenho mais uma candidata aqui, que é a Idalina. Idalina, sobre a política de promoção social, você acha que o papel do vereador pode auxiliar, inclusive a fiscalizar esses equipamentos de ressocialização, de promoção social? Você acredita que o vereador ele pode contribuir para o melhor acesso da população? Mais uma vez, boa noite, Renan. Eu acho que contribuir não é função só do vereador, e sim de toda a comunidade. Porque não adianta o vereador criar a lei, fazer isso, fazer aquilo, e você bater a porta da sua casa. A assistência social não é só para entregar a cesta básica e dar fralda. Eles podem dar principalmente amor, carinho e atenção, que isso às vezes falta muito. Te entreguei a cesta básica e está pronto, a minha parte está feita. E às vezes o que a pessoa precisa é de uma palavra, de um conforto, de um apoio. E é obrigação do vereador, sim, fiscalizar não só o CRAS, como todo e qualquer projeto que a prefeitura faça. E a gente espera eleger a Gisele, que é para a gente não ter trabalho com desonestidade no governo, né? Então, 23 para prefeita e 23.216 para vereadora. Obrigado pela resposta de vocês, candidatos a vereadores. Bom, parece que está ficando muito pertinente a questão do cuidado, né? É mais do que ser assistencialista, né? O nosso tema de hoje fala sobre o cuidado, assim como o nosso lema, né? Agora é cuidar de verdade. Bom, de toda forma, agora eu trago para vocês ela, a nossa candidata, que quer cuidar da nossa cidade. Gisele Gobi. Valeu, temos som aí? Temos. A gente já tem uma pergunta, mas antes de entrar na pergunta, vou falar aqui, comentário, pegando a fala da Ana Paula e do Léo, nessa questão dos jovens, a droga e tal, e a gente tem um item aqui no nosso projeto que fala nisso, né? No acolhimento a essas famílias e a esses jovens, na lógica do cuidado, da reinserção no mercado de trabalho e no acompanhamento dessas famílias, gente, porque eu sou mãe e eu me coloco no lugar de uma mãe, de uma esposa, de uma filha, e por mais que a pessoa tenha errado, tem uma família por trás disso, então elas precisam ser acolhidas, né? E esses jovens, quando saem, eu conheço realidades assim, eles precisam de uma atenção para que eles não voltem para aquele lugar que os levaram para uma cadeia. Não é isso, Ana Paula? Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas, e vocês falaram sobre isso, né? E o nosso lema agora é cuidar de verdade. Quero agradecer aqui ao vereador Marquinhos Carismático, que está nos acompanhando, Viviane, Bia, Ariane, Silvio, nosso candidato, Silvio Maciel. Hein? Candidato fiel. Candidato fiel, ele deve estar de plantão hoje no hotel, por isso que ele não está aqui. Monique Santana, nossa colaboradora, Rodrigo Pereira, Lúcia Nascimento, Regiane Carvalho, Rogério Carpê, Rosiane Gobi, Maria Lúcia Maciel está aqui, minha filha Lígia está acompanhando aqui, minha sobrinha Helena, Karen, nossa colaboradora,
Tem muita gente. Maurício Maurício que levava gente de Kombi para estudar. Paulo Laranja está aqui, ô Luiz, acompanhando o nosso amigo Luzinice Garrido. Vamos ver. Maria Aparecida de Souza Carvalho, querida Cida, que trabalhou com a gente, Luiz. Nosso candidato a vereador, Heber Luiz, também está aqui. Luiz Chin está aqui acompanhando, enfim. Muita gente aqui acompanhando esse nosso bate-papo. Tem uma pergunta aqui, está aí com você? Você quer fazer? Tem sim. Bom, já são as perguntas do povo. O povo quer saber, Gisele. Eu tenho aqui a pergunta do Daniel Wilbert. Além de ter a casa de acolhimento, qual o projeto para ressocializar as pessoas na sociedade, dando saúde, educação, moradia e trabalho? Ou seja, trazer novamente dignidade. Daniel, obrigada pela pergunta, né? E assim, ele estava lendo, eu já tinha lido aqui antes. A casa de acolhimento é aquela casa de acolhimento temporário para crianças e adolescentes. Eu fiquei na dúvida se na sua pergunta você estava falando mesmo da questão da criança e do adolescente ou do abrigo para as pessoas em situação de rua. Entendeu? Eu acho que ele está, na verdade, surgiram os dois. Então, mas na verdade são questões técnicas. A casa de acolhimento é para criança e para adolescente e o abrigo é para pessoas em situações de rua. No caso do abrigo, eu vou responder os dois aí. No caso do abrigo, a ideia é que a gente possa acolher as pessoas e reinseri-las em suas famílias, né? Existe uma lógica na assistência social que é da gente pegar essas pessoas, pegar o contato das famílias e que elas possam retornar para as suas famílias de origem. Essa é a lógica. E no caso das crianças e adolescentes, a gente pode pensar no projeto Família Acolhedora, que são famílias que ficam no determinado período com essas crianças, mas está aqui no nosso plano de trabalho, eu não sei se eu vou achar, mas está aqui. Está aqui, ó, na página 38. Estabelecer parcerias para apadrinhamento de crianças e adolescentes e idosos acolhidos nas unidades de Secretaria de Assistência Social, no Conselho Tutelar, né, de forma que elas possam ser acolhidas por famílias ou por pessoas. Né, porque, no caso da casa de acolhimento, que são das crianças e adolescentes, é temporário, não é para elas ficarem morando ali. Né, não é um lar definitivo, é temporário. Então, a ideia para que essas crianças que vão para lá, geralmente são crianças de vítimas de violência ou de famílias que foram desestruturadas, pai preso, alguma inadequação que o próprio Conselho Tutelar achou, alguma situação de violência. Mas a ideia é que elas fiquem ali de forma temporária. A gente precisa, preferencialmente, que elas possam retornar para as suas famílias com o acompanhamento dessas unidades socioassistenciais que a gente falou que precisa ter. Né? E o CREAS tem papel importante nisso, porque o CREAS é a unidade que faz o acompanhamento dessas pessoas que já passaram por uma situação de violência. Né? Então, a lógica é tentar reinserir essas pessoas na família, ou também trabalhar na lógica da família acolhedora ou outros projetos que existam. E quero lembrar aqui que, no nosso caso, o lema para o eixo desenvolvimento social é apoiando para mudar. Porque a Ana Paula falou ali que uma questão é muito mais... Ana Paula e Dalina também falou, não adianta só dar uma cesta básica. Você tem que incentivar aquela pessoa a sair daquela situação de dependência. Então, a gente entende o desenvolvimento social não como uma coisa de manutenção de dependência, mas de criar e estimular aquela pessoa para que ela fique independente. Tá certo, gente? É isso. É um pouco daquilo, né, Gisele? É dar o protagonismo para a própria pessoa, né? Bom, já chegou aqui uma pergunta para o Léo Correia. Léo, como você pensa em resolver o problema sobre o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos, que deve ser oferecido pelo CRAS? Essa pergunta é da Paula. Oi, Paula. Bom, como vereador, para mim resolver isso não é fácil. Eu vou sempre ter um diálogo muito forte com a Gisele e com os especialistas da área para poder realmente entender o que está gerando a dificuldade para juntos, o meu mandato, construir um projeto e fortalecer a solução. Vamos lá. Para os idosos, eu já pensei e penso e muito que a gente construir algo parecido que tem 3 eixos. Planeta Dia,
que os idosos vão para lá, né, sendo lá tem todo aquele atendimento multidisciplinar, com nutricionistas, terapeutas, para que os idosos, a gente começar a mudar, Gisele, aquele olhar de asilo como solução, sabe? Mas algo recreativo, com informação, com informática, e a gente aproxima também a juventude desse espaço e constrói dentro desse espaço, com a juventude e os idosos, um convívio, um lazer, para que um possa passar a experiência e esse momento ali do idoso possa ser proveitoso, alegre, sadio, né? E sobre os cadeirantes, deficiente físico, eu acho que a gente tem que ter um atendimento específico, né? Mais técnico e voltado. Meu mandato vai contribuir junto com os especialistas, para que a gente possa ouvir deles a solução e apresentar um projeto. Porque eu costumo falar o seguinte, Paula, o político que mais fala é o que menos sabe. Na minha função de vereador, eu vou escutar quem sabe e vou buscar construir com quem sabe. Antes de eu tomar uma atitude, uma ação, eu vou ouvir de vocês, secretários, especialistas, assistentes sociais, pessoas formadas na área, para que possam me direcionar e eu tomar a melhor atitude para atender todas as pessoas. Tá certo, Léo, obrigado. Você que está aí na sua casa, pode continuar enviando a sua pergunta, que a gente vai responder, não é, Gisele? Posso pegar uma caroninha do Léo? Fica à vontade. Funcionando aí? Dentro dessa lógica que o Léo falou, a gente está aqui no plano de governo, e a primeira ação do desenvolvimento social é a implantação de um centro intergeracional de convivência do idoso e da juventude, onde a gente vai ter atividades de arte, de música, de dança, de cultura, juntando esses dois grupos, né? E tem também a questão, está no nosso plano de governo, da gente retomar o projeto Terceira Idade com Qualidade. A gente tem uma academia que está ali no Parque Salutares, né? E esse projeto foi um projeto iniciado pelo governo do estado, que tinha, à época, uma equipe multidisciplinar, tinha professor de educação física, fisioterapeuta, nutricionista e técnico de enfermagem, na lógica de acompanhar esse idoso. E, assim, eu acompanhei alguns relatórios desse projeto, e você via claramente a redução no uso de medicamentos controlados por parte desses idosos, porque eles tinham atividades, eles estavam realizando as atividades, e eles deixaram de ficar doentes, eles deixaram de tomar remédio controlado, que tomava para dormir, diminuiu a questão da depressão, eles se sentiram vivos. E é aquilo que o Léo falou, sair um pouco daquela lógica asilar, mas uma lógica, são pessoas que têm condições de viver e de contribuir, e de contribuir muito. Por isso essa questão do centro intergeracional com esse conjunto de atividades. E em Levi Gasparian, quero ressaltar aqui, quando fui coach-chefe de gabinete, lá foi criado o Centro do Idoso, né? O Walter até fez um depoimento interessante sobre isso esses dias, falando da nossa parceria de trabalho. Ele falou o quanto eu perturbei ele para abrir esse centro, que tem inclusive um ônibus que leva os idosos para passear, para ver museu, para ver peça de teatro. Agora não, por conta da pandemia, mas que já passearam bastante, passando a pandemia, vão continuar passeando. E aqui em Paraíba do Sul a gente quer fazer o mesmo. E lá em Levi, esse ônibus foi comprado com dinheiro que a Câmara de Vereadores devolveu para a gente, Poder Executivo, e a gente espera poder contar com a parceria da Câmara aqui de Paraíba do Sul para fazer o mesmo aqui na cidade. Ô, Renan, só pegar carona, mas é exatamente isso, Gisele, é a gente olhar para essa lógica do asilo e começar a entender que a gente pode ocupar o tempo das pessoas com lazer, né? E a saúde, igual você falou, destacou muito bem, a saúde preventiva. É você entender que, às vezes, você disponibiliza a pessoa para se divertir, ter um prazer, isso vai fazer mais bem para ela do que tomar o próprio remédio. A finalidade de um processo é o remédio. Se você cria uma solução antes disso, saudável, você evita que essa pessoa tenha que passar por esse desgaste de ter que se medicar. É mais saudável cuidar antes do que depois. E uma das coisas que a gente pode começar a debater em acessibilidade é falar da Câmara Municipal, que não tem um acesso para cadeirantes. Eu acho que, assim, como vereador, vai ser uma das primeiras pautas minhas que eu mais vou defender. Não dá para discutir democracia excluindo pessoas. Então, assim, tem que avançar nessa pauta e começar a avançar nas outras. O primeiro passo é incluir o cadeirante no debate, o acesso à Câmara, depois, escutando eles, construir políticas voltadas, fortalecendo, melhorando a vida deles.
Só para complementar também, já que a Gisele acabou de falar, eu acho que só estou ajudando a complementar. Eu acho que essa lógica de botar o idoso para poder ensinar ao jovem algum trabalho manual, alguma prática de conhecimento do idoso, seria uma forma ótima da gente estar fazendo essa integração, idoso e o adolescente ou o jovem. Então, seja na agricultura, seja trabalho manuais, isso vai possibilitar, como o Léo falou, diminuir as filas dos postos de saúde, porque muitas das vezes a carência do idoso de ir para um posto de saúde é muito pelo fator da carência também. As doenças psicoemocionais são imensas, né? Então, se você conseguir dar para o idoso um fazer, ele está diminuindo a quantidade de medicamento, porque acontece uma coisa que eu cito muito, é que cada vez que você vai ao médico, infelizmente, a tendência é você sair com uma receita a mais, com um remédio a mais. Chega numa hora que é tanto remédio que, em vez de fazer bem para a pessoa, está fazendo mal. Então, se a gente começar a diminuir o excesso de medicamento com lazer, com a diversão, isso também seria uma forma muito boa de aproveitar e criando saúde em vez de criar doença, porque muitas das vezes a gente está criando doenças em vez de criar saúde, tá? E já que a gente está falando de acessibilidade, a gente quer dar também boa noite para você que está aí do outro lado e está tendo acesso pela linguagem dos sinais, pelas libras. Então a gente quer dar boa noite também para o Expedito, que está aqui em todas as nossas lives, dando esse acesso para você que está aí do outro lado. Aproveite e envie a sua pergunta. Gisele, fala para a gente. Você ia fazer uma pergunta para mim? Porque já tem uma aqui, então pode fazer. As perguntas estão chegando. Continue enviando a sua pergunta. Fala para a gente sobre o orçamento, Gisele, para essa política da assistência social. Sim. O orçamento da assistência social, assim como da saúde, porque o Sistema Único de Assistência Social, ele tem origem no Sistema Único de Saúde. Primeiro foi feito o SUS, né, que cuida da saúde, e logo depois a galera da assistência social pegou o modelo do SUS e criou o SUAS. Então, a lógica de funcionamento é a mesma, considerando que a gente trabalha com populações que a gente chama de adscritas, na verdade são populações dos territórios, como é o caso dos CRAs, que tem um para o lado de cá, outro para o lado de lá. E a lógica do financiamento é a mesma, que a gente tem a verba do SUAS, que vem pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Na saúde, a gente tem o Fundo Municipal de Saúde. E na assistência social, a gente tem o Fundo Municipal de Assistência Social, e que vem verbas específicas para cada tipo de dispositivo e que precisam ser usadas especificamente naqueles dispositivos, sejam eles CRAs, CREAS, tem a questão de cesta, tem a questão do aluguel social para as famílias que perderam suas residências, e a gente tem pessoas em Paraíba do Sul recebendo aluguel social, mas o aluguel social, deixa eu lembrar aqui, depois de um dia inteiro de caminhada, essa hora a cabeça começa a dar um nó, mas eu acho que o aluguel social é pago com aquilo que a gente chama de fonte 00, que vem da prefeitura e não do governo federal que repassa, mas a assistência social já tem um orçamento próprio para atuar. Isso não significa que ele seja suficiente, mas já existe, né? A despeito de outras áreas, por exemplo, cultura, não tem um orçamento de financiamento federal que venha fundo a fundo, como tem a educação, a assistência social e a saúde. Então já existe recurso para isso, que dá para fazer algum trabalho. Não dá conta de tudo, mas dá para fazer algum trabalho. Eu quero aproveitar aqui, deixa eu ver, muita gente a gente perde, deixa eu ver quem que eu não... Tânia Vaz, Isabela Inocêncio está aqui também, vamos ver, Adriele Teodoro, Zalinha está aqui, Stael Bretas, obrigada esse povo. E eu hoje esqueci no início de cumprimentar meu querido companheiro Expedito, que me acompanha há muitas lives atrás, e eu tenho certeza que ele vai me perdoar, estou cumprimentando agora, né? Débora está aqui com a gente, Venício, Adriele, muito bom, gente, esse acompanhamento de vocês. Tem uma pergunta aí, né? Sim, já chegou uma pergunta para você, Gisele. Vamos lá. Sabemos que o público LGBT, assim como as mulheres,
têm uma certa dificuldade no mercado de trabalho. A homofobia, assim como o machismo, ainda está presente na nossa cidade. Será que há uma forma de trabalhar e diminuir essa intolerância? E eu aproveito para continuar essa pergunta. Ela passa pelo equipamento, pelo dispositivo da assistência social? Ela passa por todas as áreas, tanto que esse tema faz parte do nosso subeixo, do nosso eixo temas transversais, subeixo LGBT, aquele blá 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 que eu não sei repetir, que eu esqueço, né, que é muita sigla. Mas, na verdade, essa questão passa por várias áreas, mas tem que entrar pela educação, e aí não é uma questão de respeito, né, às pessoas. Né? A gente tem uma pauta lá na educação que é ensinar, né, as crianças a respeitar o outro, a convivência respeitosa, e entender que não é bom só quem é igual a mim. Né? Porque quando eu entendo isso, quando eu quero conversar só com quem pensa igual a mim, ou quem é igual a mim, eu não consigo evoluir. E para a gente evoluir, a gente tem que conversar com diferentes opiniões. Então, isso passa muito pela educação, e a gente tem algumas ações aqui, né, de criar um comitê intersetorial para discutir políticas para essa área. Isso foi uma coisa sugerida pelo próprio grupo. A gente conversa com todos os grupos representativos da sociedade. Né? A gente tem aqui uma forma de entender a sociedade na sua diversidade e respeitar. Né? A gente só não respeita corrupção, roubo de dinheiro público, né? Rouba mais faz, isso a gente não respeita. Mas as pessoas que respeitam outras pessoas, a gente respeita. A gente é contra a violência, contra a agressividade, contra esse clima de guerra que a gente vê instalado na política. Isso a gente é contra, mas a gente gosta de ser respeitado e gosta de respeitar as pessoas. Ronária quer falar alguma coisa, né? Não, sobre o emprego para o meu grupo, né, LGBTQIA+, o que impede é que as pessoas ficam muito preocupadas com a fisionomia da pessoa, com o físico, né? Se a mulher é mais masculinizada, não, mulher macho. Ou o cara muito afeminado, não, muito bichinha. E, gente, não é assim, é o profissionalismo da pessoa, é o caráter da pessoa, entendeu? São excelentes profissionais, tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, acho que a sociedade tem que abrir a cabeça em relação a isso e acolher, né? E dar oportunidade a todos. Só lembrando que o nosso tema de hoje, ele é desenvolvimento social. Então, se você tem uma pergunta, você pode fazer. Ainda dá tempo. Gisele, eu tenho uma outra pergunta. No seu plano de governo, tem algum projeto para micro e pequenas empresas de nossa cidade? Em especial, somos uma cidade de uma história muito grande no ramo de móveis. Temos muitas marcenarias de família. Tem algum projeto que englobe? Essa pergunta é do Wagner. Wagner, excelente pergunta. Essa pergunta, ela integra um outro eixo do nosso plano de governo, que é a live de amanhã, que é o desenvolvimento local, não é isso? Que é na questão de geração de emprego e renda, mas eu vou dar uma palhinha aqui, não podemos desperdiçar nenhuma pergunta. Né? Paraíba do Sul, a gente tem mais de 100 pontos de produção de móveis, né? E a gente está no nosso projeto aqui a questão da criação de um polo moveleiro, né? A gente tem um sonho de que ele ocorresse na Salutares, não sei se vai conseguir, porque a Salutares é um espaço que é um pedaço da prefeitura, um pedaço da massa falida e um pedaço privado, é um conjunto de donos. Mas se não for ali, a gente acha um outro espaço. Mas claro que para isso acontecer, a gente tem que discutir com todas essas pessoas que produzem imóveis na cidade. E nessa questão do micro e pequeno empreendedor, claro que sim, a gente tem políticas de apoio a esses grupos, de incentivo aos que já estão e aos que querem chegar. Porque é assim que a gente vai gerar emprego e renda. E aí, Wagner, eu vou te pedir, se você puder assistir a nossa live de amanhã, que esse é um dos temas da nossa live de amanhã, que é o desenvolvimento local, que passa pela cultura, turismo, geração de emprego e renda, empreendedorismo, esporte, lazer
enfim, entendendo que todas essas áreas são importantes no desenvolvimento da nossa cidade. Lembrando que a nossa live de amanhã também vai começar às 20 horas, aqui no canal da Gisele Gobi, e também aqui no nosso estúdio 23. Gisele, eu tenho uma outra pergunta. Essa pergunta é da Paula. A prefeitura assumiu o asilo há muito tempo abandonado e vivendo de doação. Caso você ganhe, como será seu olhar para o Lar Vicentino? Paula, obrigada pela pergunta. O asilo, ele não vivia só de doação. Os idosos que lá se encontram, e aí eu não consigo te precisar quantos, mas muitos pagavam um valor mensal de contribuição que as famílias pagavam, e eu estou te falando coisa que eu conversei com as famílias que tinham idosos asilados lá. Então, tinham famílias que pagavam mensalmente um valor, e tem também idosos que tinham aquilo que a gente chama de BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um auxílio do governo federal para determinados idosos ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, e tinham também aqueles idosos que têm a sua aposentadoria. Então, o asilo não vivia só de doação. Claro que a gente, sendo de Paraíba, pelas campanhas que a gente sempre viu e a gente sempre ajudou, muita gente ajudando, o pessoal de Paraíba é muito solidário, a gente percebia que esses recursos, aparentemente, não eram suficientes para dar conta, né? Então, assim, o asilo, historicamente, ele surge a partir do testamento da Condessa. Isso é um assunto longo que eu vou tentar tratar breve. A Condessa, que era dona do hospital, que era dona do asilo, que era dona de muitas terras em Paraíba do Sul, que era dona daquela escola que fica lá próximo do hospital, né, daquelas crianças que ficam abrigadas, e no testamento da Condessa estava escrito que a Irmandade teria que ser responsável pelo asilo dos idosos, pela parte das meninas que estão abrigadas lá e pelo hospital, né? E nessa época não tinha SUS, não tinha SUAS, não tinha sistema de educação. Esse testamento é muito antigo, gente. Ninguém me contou, não. Eu li. Tá? Eu li esse testamento quando eu era secretária de saúde lá, deve ter uns 20 anos que eu li isso. Né? Ainda tem aqui, o Luiz está botando uma informação importante, que o governo federal vai destinar 160 milhões para ajudar asilos no combate ao Covid. É exatamente nesse mesmo período em que o governo federal tem essa destinação dos recursos. Eu acho que a prefeitura assumiu o asilo aqui em setembro, não foi? Acho que foi isso. Então, Paula, como é que a gente vai olhar? Para olhar, a gente precisa ter o retrato. E eu não tenho muita clareza, se alguém tiver, pode falar, de qual é o retrato do que está acontecendo. Eu conheço o testamento da Condessa, eu sei dos recursos que estão ali por conhecer o sistema, mas não sei quantas pessoas pagam. Conheço o valor que algumas famílias pagavam, porque conversei. Então, Paula, para a gente olhar, aquilo não é uma unidade pública, né? Ela pertence a uma estrutura que não é a prefeitura. A gente tem que entrar ali, olhar com calma e com carinho. Hoje está sob intervenção da prefeitura, eu acho que tem um prazo, não sei se são 6 meses, né? 6 meses. Então a gente tem que olhar com calma, com atenção, sem muita bravata, sem muito barulho, para não levantar bandeira à toa, porque o que é mais importante é que esses idosos sejam bem cuidados. E a gente tem informações, não tem informações agora, mas eu tenho informações anteriores, que eu fui procurada por famílias de idosos que estavam asilados lá, e famílias que estavam pagando um valor mensal, sobre a dificuldade que estava tendo lá, inclusive com a falta de material. E aí eu não estou julgando a administração, tá? Pagamentos de funcionário atrasado, eu não estou julgando ninguém, mas a gente tem que olhar com calma, com cuidado, para não desqualificar as pessoas que já trabalham lá há muito tempo e que têm um compromisso sério com aquela instituição. Essas pessoas precisam ser respeitadas também, tá? Obrigado, Gisele. Bom, eu tenho uma pergunta aqui também para a Idalina. Idalina, como que você percebe a dificuldade das pessoas que precisam se locomover melhor na cidade? Embora isso seja uma questão de planejamento urbano, você acha que a política de assistência social pode contribuir
para essas pessoas? Acho que sim. Eu fui cadeirante por 1 ano e meio. Então, assim, na cidade é muito difícil um acesso a uma loja. Para subir numa calçada é quase que impossível. Isso fica por conta da Secretaria de Obras e do prefeito que for eleito, a nossa Gisele Gobi. Obrigado, Idalina. Bom, eu também tenho uma pergunta aqui para Paula do Liberdade. Paula, a gente sabe que nós temos 2 CRAS, um CREAS, também temos o nosso centro de acolhimento temporário, né? Lá nas suas andanças pelos bairros das cidades, as pessoas sabem que esses dispositivos existem? Você já ouviu falar alguma coisa de que essas pessoas não tiveram acesso ou que tiveram? O que as pessoas dizem sobre esses dispositivos? Elas sabem se existem ou não? Renan, primeiro, como agente comunitária, a gente tem que ter essa informação. Então, sim, esse dispositivo é sim levado às famílias, porque nós, como agente comunitário, hoje estou candidata a vereadora, mas amo a minha profissão. E a profissão de agente comunitário é isso, é promover ações sociais junto ao PSF, ao Programa Saúde da Família, e as outras secretarias. Então, sim, a gente tem essa informação e a gente leva essa informação. Como eu falei na live da saúde, o que acontece a gente tem esse retorno, a informação a gente tem, que tem a assistência, que às vezes não funciona, ou em época de pandemia possa ter uma dificuldade. Mas a gente tem esse retorno. Então, a gente tem essa dificuldade em dar esse retorno para o paciente. Porque é um paciente que ele precisa de assistência 24 horas, não é só naquele momento. Então, a gente precisa estar acompanhando essas pessoas, né? Porque às vezes eles nem são pacientes, a família leva o problema, o agente comunitário conhece o problema, mas ele aceita ser levado lá. Então, por isso, fazer promoção em saúde é muito importante. Tá? E aí a gente precisa do retorno, essa família precisa do retorno. Essa família precisa ser acolhida, precisa ser recebida. E aí é o que a Gisele falou no início. Necessita de profissionais capacitados, concursados talvez, como ela falou no início, para que não haja essa troca, porque você precisa criar um elo com essas pessoas. Não é ir lá hoje, eu vi uma pessoa, volto amanhã, vejo outra pessoa. E aí o paciente não vai ficar, aquela pessoa não vai criar um vínculo. E aí não vai adiantar nada. Então, por isso, a necessidade do conhecimento, sim. Mas, antes de tudo, a gente tem que ter lá o acolhimento. Para se fazer promoção em saúde, a gente precisa ser acolhido. Não só, eu estou falando a gente, porque sou cidadãos paraibana. E a gente precisa ser acolhido em todo lugar da nossa cidade. Em qualquer área da nossa cidade, não só na promoção social. E isso é muito complicado. Tá bom? Obrigado, Paula. Eu tenho uma pergunta aqui para a Idalina. Idalina, você conhece a nossa cidade? Você que conhece a nossa cidade, qual a sua visão sobre o crescimento das pessoas em situação de rua? Eu vejo poucas pessoas na minha andança como moradores de rua. São sempre os mesmos, já há alguns anos. Conheço uns 5. Não que na cidade não tenha. Tem. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu tive um primo que resolveu ir morar na rua. Hoje ele está falecido. Mas ele tinha 3 casas que o abrigavam da família. Só que, por opção, ele foi morar na rua. Foi uma escolha dele. Não adiantou levar o conhecimento do CRAS, não adiantou ir à polícia, não adiantou ir a lugar nenhum. Porque pegavam ele, levavam, abrigavam
Polícia levou ele várias vezes na porta da minha casa, porque é irmão da minha cunhada. Deixava lá, vocês têm que tomar conta dele. E no dia seguinte estava ele na rua de novo, por opção. Tem gente que não é morador de rua. Tem gente na cidade que está morador de rua. Tá certo, Dalina. Eu tenho uma outra pergunta aqui para o Léo. Léo, você em breve estará formado em assistência social, correto? Eu, como presidente de uma ONG, onde temos várias crianças inclusivas, te pergunto, o que você faria para a melhoria dessas ONGs? Essa pergunta é do Vinícius. Boa noite, Vinícius. Eu sou estudante de serviço social, porém em terceiro período, então ainda me acho sem muita propriedade para falar como um assistente social, mas como você falou, um estudante, eu vou primeiro passo como vereador, né? E estudante, como estudante eu aprendi a valorizar, né? Todo tipo de ONG que faz e contribui para que as suas crianças que você trabalha tenham dignidade, né? Que é isso que eu acredito que a gente tem que lutar. Então, como vereador, eu vou chamar você, Vinícius, e quem você quiser que faz parte da ONG, para tomar um café. Nem que seja uma vez por mês, para que a gente possa entender o que está acontecendo, o que está se passando, e o que eu, como um representante da sociedade sul-paraibana, vereador, posso contribuir para que o seu trabalho seja melhor executado, para que a ONG funcione melhor, para que as crianças sejam mais motivadas a estar participando da ONG. Vinícius, você e a ONG contribuem para a sociedade. E eu quero contribuir como vereador também. E vou fazer isso com você, com pessoas como você. É como eu sempre falo, tem muita gente boa fazendo coisa boa em Paraíba do Sul. A gente precisa unir essas pessoas, Gisele. Precisa ouvir essas pessoas, aproximar elas das decisões públicas e começar a mudar o rumo de Paraíba do Sul. Porque tem muita gente ruim ocupando cargos que tem muita influência na vida das nossas pessoas. E Luiz, se a gente não mudar, se no dia 15 a sociedade sul-paraibana não entender que é nesse dia que ela vai escolher o rumo dos próximos 4 anos, a gente vai perder 4 anos de novo. É na hora de escolher sério, com verdade, porque eu quero fazer muito para todas as ONGs, todas as pessoas, quero contribuir com verdade, compromisso e honestidade. Obrigado, Léo. Gisele? Vou fazer uns agradecimentos aqui, ó, Gabi, Cris, Rosane Gomes, Manuela, minha sobrinha, está aqui. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui da Ronaira. Tem aqui o Vinícius Coelho também assistindo, Cíntia Gobi e Denise Carvalho. Estou tentando chegar na pergunta da Ronaira aqui, hein, gente. O pessoal aí do apoio, vocês viram, tem uma pergunta para a Ronaira. Nana Costa está assistindo, sabe quem é, né, Ronaira? Cláudia Carvalho, Ângela Barros, Zé Rodrigues também está assistindo, Maria Conceição, Erley Nogueira, Elisete Desidério, Aparecida Pifano, Sidney Hilário, Vanilda Nunes, obrigada, gente, Luana Quintela, Cleone Oliveira, a Joselma Santana também está aqui, já viu o nome dela passando, Ana Cristina Brasil. Tem uma pergunta da Ronaira aqui que eu não estou achando ela. Já passou? Aonde que ela está? Acha aqui. Aqui. Quer fazer? Faz aí, você que faz as perguntas. Claudiano, Claudão do Povo também está assistindo a gente, vereador, presidente da Câmara. Muito legal, gente. Obrigada. Só lembrando que a gente está com a mão higienizada. É, estamos. Ronaira, você como vereadora, tem algum projeto em mente para o público em situação de rua, sabendo que a maioria são de nossa cidade? Essa é a pergunta do Vinícius. Boa noite, Vinícius. Então, essa pauta eu ainda não estudei, então vou preparar alguma coisa para uma próxima live eu te responder com mais firmeza, ok? Obrigada. Aqui é assim, a gente não é obrigado a saber tudo e o que a gente não sabe, a gente vai aprender. É isso aí, parabéns, Ronaira. É isso que a gente precisa, né? Isso é compromisso, tem que parar com a enrolação de ficar jogando palavras ao vento. Parabéns pela atitude, muito legal. E agora eu tenho uma pergunta aqui da Regiane, que chegou para todos os candidatos. O que vocês têm a dizer sobre a falta de apoio aos projetos sociais
que possuem ações na cidade de Paraíba do Sul. Quem começa? Ronaira, por favor. A importância dos projetos sociais, né? A falta de apoio, gente. Isso. Isso é inaceitável. O projeto social é fundamental para as comunidades, principalmente para resgatar as crianças das ruas. Eu e Gisele conversamos até com um amigo meu, de quem eu sou fã, lá do Eldorado, Matheus Favoni, que é um talento em pessoa. Ele fez parte de um projeto social do um amigo nosso, o Rodrigo, que há anos está fora do Brasil, e está tentando resgatar. Esperamos que, a partir de janeiro, a prefeita eleita seja Gisele, justamente para colocar em prática esse projeto, Meninos da Ladeira, que é um projeto onde as crianças aprendem música, e dentro da música pode aprender a arte no modo geral, teatro, leitura, até mesmo a coisa ele falou que tem em mente de ensinar as crianças a construir os seus próprios instrumentos. Então é fundamental, e eu acho que todo executivo deveria apoiar todos os projetos sociais possíveis para justamente a sociedade crescer como um todo. Léo? Alô. Gisele, se a gente vencer essa eleição, e nós vamos vencer essa eleição, aquelas grades da prefeitura precisam cair. A gente precisa aproximar as pessoas da política e a gente vai fazer isso. Tem muita gente boa, como eu sempre falo, fazendo coisa boa em Paraíba do Sul. Tem pessoas dando aula de capoeira e às vezes não conseguem ir dar aula de capoeira porque não tem transporte. Tem gente dando aula de artesanato, profissionalizando os sul-paraibanos e não conseguem chegar ao estabelecimento porque não tem transporte. Gisele, tem gente querendo fazer em Paraíba do Sul e não consegue porque o poder público não dá acesso, não chega lá. E ele tem que chegar. O dinheiro público tem que ter compromisso com as pessoas de Paraíba do Sul. E se tem gente querendo fazer, por que não está chegando? Como vereador, eu vou fiscalizar todos os projetos e se eles têm acesso, se eles têm ajuda, se têm suporte. O meu compromisso como vereador é entender, conhecer a cidade. Como a Ronara falou, nem sempre eu vou saber as respostas também não, mas eu tenho vontade. A gente vai correr atrás, Ronara. Como vereador, tenho certeza que você vai entender o porquê que as pessoas estão em situação de rua. Vai entender cada particularidade. E através disso, você vai criar um projeto bacana. Junto comigo, Gisele, e a gente vai melhorar a vida de quem mora aqui. É preciso compromisso com as pessoas. Verdade e compromisso. E aqui tem de sobra. Não tem, Gisele? Alô? Então, gente, é que eu lembrei de uma fala a respeito de moradores de rua que foi feita de uma pergunta que foi feita na outra live. E a Gisele falou, e na hora eu até concordei, o trabalho de moradores de rua é fazer um trabalho de resgate para as próprias famílias. Então, o projeto seria isso. O que eu lembrei agora, me desculpa, o furo é a cabeça, muita coisa. Então, é isso, é fazer um projeto de resgate, de levar essas pessoas, encaminhar para suas famílias e, junto com elas, fazer todo um trabalho de apoio. Ana Paula? Você pode repetir a pergunta? Posso. O que você tem a dizer sobre a falta de apoio aos projetos sociais que possuem ações na cidade de Paraíba do Sul? Então, é grande, né? É absurda. Não deveria acontecer, mas é o que mais acontece. Eu faço parte de ONGs ainda, de uma ONG que não é da nossa cidade, porque na nossa cidade a gente não conseguiu apoio. Então, eu faço parte de um projeto social de outra cidade para ajudar a nossa, porque eu não consegui apoio na nossa cidade. Eu dei aula durante muitos anos, através de um projeto social que veio de uma outra cidade, veio de Valença, que foi o Projeto Brasil Alfabetizado. Dei aula para jovens e adultos, primeiro na Santa Josefa, depois numa outra escola, depois numa escola estadual em Paraíba do Sul. E até hoje eu escuto dos meus alunos. Volta da aula. Nas nossas caminhadas, encontrei com alunos que pediu a Gisele, faz com que ela volte a dar aula para a gente. E a gente tem que resgatar isso. Apoio a várias ONGs, a Negro Sim, e muitas outras que tem aí. Se você for nos bairros de Paraíba do Sul, você vai encontrar pessoas que não têm ONG, mas ajuda a comunidade que mora.
Então, participa da comunidade. Eu acho que isso não é só função de um vereador, isso é função de toda uma sociedade, ajudar o outro. Mas, como vereadora, eu pretendo, sim, levantar, projetar, junto com a nossa prefeita, essas ONGs, essas pessoas, porque não são só aquelas que têm registro ou que batalham lá todo dia. Tem muita gente fazendo coisa boa por aí e que deveria ser apoiada, que é uma das funções dos vereadores, é apoiar a sua comunidade, a sua cidade. Isso não é feito. Fiscalizar também, mas a gente pode e deve resgatar e apoiar cada bairro. Então, assim, tem vários projetos. Eu posso falar de carteirinha, tia Dadá sabe que eu já fiz várias ações sociais. A gente tem ações sociais aqui, todo ano, que não é reconhecida como ONG, mas são ações sociais. Gisele fez ano passado a gincana, que ajudou muita gente, mas que não é falada. Então, assim, a gente tem pessoas e projetos que podem, sim, ajudar e levantar não só os jovens, apoiar os idosos e toda a comunidade de Paraíba do Sul. Isso se chama fazer política para todo mundo, fazer política igual. E é por isso que eu venho aqui e peço a vocês, Paula, 23123, dia 15, e Gisele Gobi Luiz Emanuel, 23, porque é só assim que a gente pode fazer uma mudança. Agora também, só um momento, a dificuldade que às vezes as pessoas têm de entender que até para ajudar é difícil, né? Porque a Ronália falou sobre pegar os moradores de rua e devolver as casas. A Idarina acabou de falar sobre as pessoas que preferem ser moradores de rua e não querem voltar às casas. Então vocês veem que até para ajudar é difícil, né? Tá certo. Idalina, e você? O que você tem a dizer sobre a falta de apoio aos projetos sociais que têm ações na cidade de Paraíba do Sul? Essa falta de apoio não é só do governo. Infelizmente, os nossos empresários também poderiam ajudar muito nas ações da nossa cidade. Paraíba, eu costumo dizer que é um celeiro de talentos. Aqui nós temos o pessoal da dança, da capoeira, do teatro, do artesanato, os compositores, mas o nosso povo tem aquela mania. Chega fim de semana, vamos passear. Passear onde? Vou para a conservatória. Conservatória fazer o quê? Com todo o respeito à cidade. Vão para lá prestigiar música e bares. Isso a gente tem aqui. Falta a gente valorizar o nosso. Vamos passear onde? Vamos para Miguel Pereira. Beleza, vamos fazer o que lá? Vamos ver artesanato. Artesanato a gente tem aqui. A gente passa na porta dos nossos artesãos, a gente vira a cara para o outro lado, porque a gente vai pegar a van para ir para Miguel ver artesanato. Então, a culpa da falta de apoio não é só dos políticos, é nossa como cidadãos, como empresários, como pessoas que não apoiam e não acolhem os nossos talentos. Se eu for eleita, tentarei fazer diferente na Câmara, aproximando esses talentos da nossa prefeita. E vamos juntos valorizar o que é nosso por direito. Obrigado, Idalina. Bom, eu também não posso deixar de fazer essa pergunta para a nossa candidata. Luiz? Não, é que existe um projeto já da gente, né, eu e Gisele, que é levar a cultura para os bairros. Então a gente estaria transferindo, não só tirando um pouquinho do centro da cidade e levando para os bairros. Já seria uma forma muito boa de abranger a cultura pelo município todo. Outro fator também é o seguinte, a gente pode muito bem estimular o artesanato, estimular a cultura aqui também no centro da cidade. Por exemplo, vamos botar que botássemos toda sexta-feira no Jardim Velho, tem aquele paranque que é maravilhoso, né? O coreto, paranque não, coreto, pensando em política, eu falei paranque. O coreto que é maravilhoso, fazer ali, de repente, uma seresta, de vez em quando, sexta-feira, uma música. Então, mas tem de ter a promoção, tem de ter a divulgação. Não adianta também promover alguma coisa e não divulgar. E com isso, com a promoção, com a divulgação, seria estímulo para as pessoas começarem a ver Paraíba do Sul de forma diferente. E para ver Paraíba do Sul de forma diferente só tem um jeito, é 23, tá? Bom, a gente tem que fazer a mesma pergunta dos candidatos a vereadores para os nossos candidatos a prefeito e vice-prefeito, né? Gisele e Luiz, o que vocês têm a dizer sobre a falta de apoio aos projetos sociais
de Paraíba do Sul. Antes de dizer, eu quero agradecer também a participação do Alain, da querida Beth Ribeiro, William, Daniel, muita gente aqui, gente. Dili, Cristina Visconti, Marcelo Lopes está aqui também, obrigada. Cristina Visconti, que fez um trabalho excelente, né, na secretaria aqui. Miliane Favone, Vinícius Moraes, Eduardo Barreto, Alair Santana está aqui também com a gente, Luiz. Muita gente. Tem pergunta aqui sobre animais, eu vou responder, mas antes de responder a pergunta sobre os animais, eu vou responder essa pergunta aí que você me fez. Eu não vou dizer sobre o que eu tenho a dizer sobre a falta de apoio, eu vou dizer o contrário. O que a gente pretende fazer com a gente chegando lá, né? A gente vai falar sobre isso. Está no nosso projeto. Na área de cultura, na área de esporte, né, na área da assistência social, a gente apoiar e fazer parceria com os grupos que têm trabalhos realizados nas comunidades, seja na área de esporte, seja na área do artesanato, seja na área de cultura. E a gente está numa lógica muito... Não tem que inventar roda, gente. Tem que pegar quem já está fazendo e apoiar quem já está fazendo de verdade. E é isso que a gente vai fazer. E isso não é um discurso, isso está aqui nesse monte de folha aqui, que é o nosso norte de governo. As coisas do governo que a gente vai fazer estão escritas aqui, né? A gente não vai sair fazendo as coisas. Isso tudo foi feito com muito planejamento, com muito estudo, ouvindo muitas pessoas, analisando o que um poder executivo pode fazer, né? Então está escrito aqui, apoiar essas instituições, inclusive no sentido de qualificá-las para que elas possam se profissionalizar, está escrito também, e buscar recursos através de emendas parlamentares, de projetos de financiamento, de editais que existem por aí e existem em quantidade. Então nós vamos caminhar junto com esse povo, vamos apoiá-los no sentido de dar estrutura para que eles possam captar recursos fora. E isso não é só na área de esporte e de cultura também. A gente vai dar esse apoio também com o pessoal do agro, que desenvolve... Eu lembrei que agora que a gente também tem uma... O agro não é o nosso papo, mas lembrei, é o nosso papo de amanhã. A gente também vai dar essa estrutura para eles. É capacitar essas pessoas, ser parceiro, para apoiar, para que as coisas possam acontecer. Tem uma pergunta aí que é do Marcelo Lopes, que eu vi passando aqui, sobre a questão dos animais, né? Os animais, ele está dentro dos nossos temas transversais. O que a gente tem de mais importante é restabelecer uma parceria com a instituição que faz esse trabalho de acolhimento e cuidado dos animais, né? Paraíba do Sul, que eu saiba, oficializada, tem uma, que na verdade é do município de Três Rios e que se instalou há pouco ali em Santo Antônio, mas quando eu fui secretária de saúde em Paraíba do Sul, a gente fez um convênio com a doutora Isis. Quem é novinho não sabe do que eu estou falando, mas a doutora Isis era uma médica que tinha um sítio, hein? Eu sou velhinho, você sabe, eu também sou velhinha, sei. A gente fez um convênio com ela, ela tinha um sítio onde ela tinha mais de 200 animais lá, e a gente fez um convênio com ela, onde a gente dava ração, medicamento, veterinário, e os animais que a gente recolhia, a gente levava para ela, né? E a lógica que a gente quer agora é fazer parceria com essas instituições que já fazem trabalho na cidade, a mesma lógica das associações, das ONGs. Não temos que inventar roda. Particularmente, respeito quem pensa em contrário, sou contra o canil municipal, porque o canil não é uma política mais recomendada hoje, porque o canil é uma lógica de você botar o bicho trancado, e não é isso. Você tem que ter essa questão do acolhimento com lar temporário, com vistas à adoção, à castração, e é isso que a gente valoriza na política em relação aos animais. Espero ter te respondido aí, Marcelo. Bom, só lembrando que a gente já está passando aí de 1h20 de live. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar essa rodada de perguntas, mas se você ainda tem alguma pergunta, pode enviar, que nós vamos responder você em box. Gisele, eu tenho aqui uma outra pergunta, que é o seguinte. A Polícia Militar tem um projeto reconhecido no Estado, Guardiões da Vida.
Como a prefeitura pode ajudar a mulher que sofre violência doméstica junto a esse projeto? Essa pergunta é do Daniel. Daniel, obrigada pela pergunta. Isso está escrito aqui, né? O Guardiões da Vida abrange é do 38º Batalhão. Na verdade, ele hoje nem é mais do 38º Batalhão. Ele é da Secretaria de Polícia Militar. Ele já virou um projeto em nível estadual, né? Mas a gente está escrito aqui, a gente quer fazer essa parceria, tentar implementar em Paraíba nos mesmos moldes que existe em Três Rios, que tem a parceria do 38º e do Poder Judiciário e do Poder Executivo. A gente quer trazer essa experiência para Paraíba do Sul no sentido do apoio à violência contra a mulher. Esse projeto funciona muito bem nessa parceria em Três Rios, e não tem só, tem a parceria também dos comerciantes, também entram nesse projeto, e a gente quer pegar essa experiência de Três Rios e implementar aqui. Claro que a gente precisa articular com as outras instituições, né? A gente está falando aí de um trabalho em parceria com diversos órgãos, mas a gente quer trazer isso para cá, e na nossa live de violência contra a mulher, isso ficou muito bem claro. Obrigada pela pergunta, Daniel. Bom, então agora eu vou pedir mais uma vez, senhores candidatos, me digam qual é o nome de vocês e o número. Léo? Meu nome é Léo Correia, e no dia 15 de novembro, para mudar, para ter atitude, para enfrentar toda a velha política que só atrasa a sua vida, é 23023. Ronaira? Alô? Quer a mudança? Ronaira Faria, 23044. Dalina? Vamos fazer política para todos? Gisele Gobi, no dia 15, é 23. E Paula do Liberdade, 23123. E Dalina? Tia Dadá, 23216. Gisele Gobi, Luiz Emanuel, 23. Ouvido e voz de vocês. Gisele, Luiz, vocês querem falar mais alguma coisa? Por favor. Agradecer a audiência, agradecer as pessoas que enviaram as perguntas, agradecer os vereadores aqui presentes, ao Renan, pelo excelente trabalho desenvolvido por ele, e lembrar a todos vocês que Gisele Gobi é 23. Luiz Emanuel e Gisele Gobi, 23. Valeu, Luiz. Quero agradecer aqui a presença do Paulo Senise. Nossa candidata vereadora Alessandra Nascimento conseguiu uma brachinha e está aqui acompanhando também. Cristiane Pires, vamos ver aqui. São muitas manifestações, não dá para a gente ler de todo mundo. Rosângela da Silva Arlindo também assistindo aqui. Pamela. Daniel já falou do Guardiões da Vida, já respondi. Enfim, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Rita Braga, Marquinhos Sanches, Mari Correia está aqui, querida Mari. Vamos lá, Ellen Vitória. Nossa, tem muita gente. Monique Santana, Lara Castro. Tá bombando aqui, hein, gente? Mas vamos lá. Antes da gente deixar nossas palavras finais, vou passar rapidamente aqui para ver o que a gente não falou do plano. A questão da envidar esforços para buscar recursos para construir casas populares está também no nosso plano. Fortalecer o acompanhamento das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Essa é muito importante. Provocar uma discussão sobre a lei municipal do Sistema Único de Assistência Social, de forma que o SUAS possa criar uma política de recursos humanos que abarque todos os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social de Paraíba do Sul. Isso foi uma demanda vindo dos profissionais. Valorizar e rever a composição dos conselhos municipais de assistência social da criança, do adolescente e do idoso. Sumiu o som, gente? Não? Está saindo? Né? A gente tem que dar autonomia para esses conselhos, implementar o Conselho Municipal da Mulher, fazer parceria com instituições do Sistema S, CIEE ou outro, né, para garantir oportunidades de trabalho para os jovens, de capacitação e de formação, fortalecer o aprendiz, o jovem aprendiz e o aprendiz legal, né? Vamos ver uma parceria grande com a Secretaria de Saúde na questão do uso abusivo de álcool
e outras drogas. Buscar junto à Secretaria, a Fundação Leão 13 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, os projetos que eles tenham nessa área, que a gente tem aí a questão do Novo Olhar, que é de cirurgia de catarata, tem o projeto de retirar documentos descentralizado, buscar parcerias para a gente fazer ações aqui, fortalecer a política de acompanhamento de adolescentes infratores, é aquilo que a gente já falou, né? Estabelecer uma política para acompanhar e dar apoio a essas famílias e a esses jovens, parceria com o Conselho Tutelar, né, e apoio total, garantir equipe multiprofissional para a Academia da Terceira Idade, que está ali no Parque Salutares, e tem esse aqui, que é o criar o Sistema Municipal de Ajuda. O que é isso, gente? É a gente tentar cadastrar todas as iniciativas solidárias que a gente tem no município. Não é no sentido de controlar, não. É de divulgar essas iniciativas para que as pessoas possam se identificar com qual iniciativa. As pessoas que gostam de ajudar, que gostam de doar, vai ter lá uma publicação e elas vão se identificar com qual iniciativa. Elas vão... eu me identifico mais com esse grupo que ajuda os animais, eu me identifico mais com esse grupo que ajuda crianças infratoras, eu me identifico mais com esse grupo que apoia idosos, para as pessoas fazerem doação a partir da identificação. Então, a gente quer criar isso, não é para controlar, pelo contrário, é para dar visibilidade e transparência. Por exemplo, se a Ronaira quiser ajudar alguma, ela vai, eu quero ajudar quem cuida de idoso. A Ana Paula vai falar, eu quero ajudar quem cuida do animal. É isso, né? Criar esse sistema municipal de ajuda. E aí, mais uma vez, agradecer a equipe que está aqui trabalhando com a gente, os nossos candidatos e candidatas que estão aqui, os que estão nos acompanhando, as pessoas eleitoral. Nós somos a chapa Sul Paraibana, ficha limpa, com 23 anos de experiência de administração pública e que vai promover as mudanças que essa cidade precisa. Sabe por quê? Porque agora é cuidar de verdade Paraíba do Sul. Acredita, Paraíba, dia 15 é 23, Gisele Gobi e Luiz Emanuel. Obrigada e uma boa noite, um abraço virtual para vocês. E agora, a gente vai hoje encerrar, né, para a gente, como assim, a política é laica, né? A gente vai, como é que é? Amém, para quem é de amém, axé, para quem é de axé. E agora fiquem com o nosso outro jingle. Nós abrimos a live com um jingle e vamos encerrar com outro jingle. Tem novidade aí. Obrigada, gente. Chegou a hora da transformação. É Gisele, é 23. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é a nossa cura. Nosso povo acredita em vocês. É 23, é 23, é 23. Vem, Gisele, vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Vem, Gisele, vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é a nossa cura. Nosso povo acredita em vocês. É 23, é 23, é 23. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem,
Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Paraíba não pode parar, nosso povo acredita em vocês. Vem, Gisele, agora chegou sua vez. Com Luiz Emanuel, a mudança é 23. Quando você chegar na urna pra votar, você vai apertar o 2, vai apertar o 3